Olá, meus amigos! Para quem não me conhece, meu nome é Renata Cardoso e está começando mais um episódio do Zona Mix Podcast. Hoje eu tô com uma pessoa super especial, tive até que botar os óculos, porque é tanta especialização, eu não sei nem se eu vou ter competência para conversar com essa pessoa. Gilcimar Conceição, tudo bom, Gilcimar? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela entrada, é um prazer estar aqui no Zona Mix Podcast e vai ser um prazer também trocar uma ideia com você, Renato. Deixa eu só apresentar o nosso convidado aqui. Gilcimar é contador. Olha só, gente, o currículo é grande, tá? Pós-graduado em Gestão de Negócios, Finanças e Controladoria, contador condominial, contador empresário, consultor, palestrante, auditor condominial, jornalista, atuante na área contábil desde 1999, professor do CRC-RJ... Só Jesus. Vice-presidente da Associação de Contabilistas do Leste Fluminense, Ascom Leste. Diretor Nacional de Contabilidade Condominial na Anacom. Membro da Comissão de Contabilidade Condominial do CRC-RJ. Professor de pós-graduação e cursos livres. Gente, a gente pode parar a gravação aqui? Eu acho que eu não consigo, não. Peraí, membro de outras comissões temáticas do CRC-RJ. Gilcimar, que honra te receber aqui. Mas eu vou já... Na primeira pergunta, como você consegue? Olha, essa é uma pergunta... Eu tenho, assim, as meninas me conhecem, sabem que eu tenho muita empatia com o trabalho das mulheres. E eu sempre faço essa pergunta para as mulheres. Meu Deus do céu, como que vocês conseguem fazer tanta coisa ao mesmo tempo? E a maioria das respostas não tem jeito, tem que fazer. Então essa é a resposta que eu vou começar a usar também. Não tem jeito, eu tenho que fazer. Eu entendo, Renata, que eu estou numa fase onde eu preciso levar para a sociedade o que faz o contador, porque eu descobri recentemente a importância do profissional de contabilidade para a sociedade. Eu tenho que levar para um mercado que está em ascensão, os condomínios, a importância do contador e a importância da gestão. Então, eu tenho que estar realmente em vários lugares, em várias frentes. Eu tenho falado para algumas pessoas, mostrado como foi a minha agenda do dia 27 de novembro ao dia 12 de dezembro. Foram eventos diários. Eu fui para Campinas, fui para Barra, fui para Araruama, fui para Teresópolis, mas eu sei que é um sacrifício que eu estou fazendo porque eu preciso fazer isso. Eu tomei como método para a vida. Poder ajudar as pessoas com a minha profissão. Então, assim, tenho que fazer. Eu entendo que eu tenho que fazer e é por isso que eu dou conta. Não, porque assim, eu tô aqui na base do ômega 3, entendeu? Eu não sei, mas... que ela vai vir. Mas, enfim, você tem um programa, né? Você teve um programa, né? Que você tinha até uma introdução bem personalizada. Olha... na verdade é a chamada, né? O pessoal já me conhece, graças a Deus. A gente estava ouvindo aqui a gravação do último podcast e aquilo que as pessoas te reconhecem na rua. Então, quando alguém me vê, já me viu nas redes, fala parceira, fala parceiro. Fala parceiro, fala parceiro. E aí, vai pagar o almoço? Então, são algumas coisas que as pessoas já gravaram. O pessoal já chega pedindo? E aí tem a teoria do vai pagar o almoço. É uma brincadeira que nasceu com eu e mais duas pessoas e que, de repente, toda vez que eu tô almoçando um evento especial, tiro a foto da galera e boto lá a legenda. E aí, vai pagar o almoço? Aí dou a explicada da resenha. E aí virou uma marca. Pega no meu Instagram, tem sempre fotos eu almoçando. Tem um colega meu que diz o seguinte: Gil, você não almoça, você só almoça? Eu almoço todo dia, só que nem todo dia eu posto a foto que eu tô almoçando. Mas assim, é porque realmente eu tenho me posicionado. Eu acho que essas conexões, e o meu currículo mostra isso, essas conexões me ajudam a chegar em vários pontos para poder levar o conhecimento de contabilidade para quem precisa. Então, eu gosto dessas conexões justamente por causa disso. Você utiliza bem, né, as redes sociais para estar divulgando, né, os trabalhos. Quem não é muito ligado à rede social, a plataformas e tudo, talvez não entenda que você pode estar administrando
pegando conhecimentos dali que te favoreçam. Né? Então, eu vejo muitos contadores fazendo divulgação assim, de mensagens importantes, atualizadas, do que você tem que fazer na área de contabilidade, como é que está o trabalho hoje. Né? Isso é muito importante. Eu espero que você prossiga com esse trabalho aí, porque você é uma pessoa que eu percebo que desenvolve muito bem, né? Com conhecimento de causa, tem informação excelente para isso, incontestável, enfim. Né? E é muito agradável saber que temos pessoas competentes assim aqui em Niterói. Em Niterói. Exatamente. E eu sempre brinco, né? Eu sou nascido e criado em São Gonçalo, mas é nosso. Mas eu tô aqui é nosso, Niterói, é de Niterói. Desde não vem com essa, não. Anos. Então, assim, eu sou mais Niterói do que São Gonçalo. Não, já criou raiz aqui, por favor. Olha, eu vou te falar, tomara que corte, mas a minha presidente Claudete, da Ascom Leste, se ela ouvir que eu sou mais de São Gonçalo do que Niterói, ela vai querer me bater. Brincadeira, não, pode deixar que eu não deixo, não. Ó, sai fora, hein, Cláudio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado de trabalho agora, do contador, como é que você está vendo as novas possibilidades, inclusive até para 2024, estamos encerrando esse ano. Você pode até fazer um levantamento do que foi em 2023 e dar uma meta pra gente, né? Do que se pode esperar para 2024. Eu já tô ultrapassando. Não, legal. Assim, para falar de expectativas, a gente tem que trazer um pouco do passado. Eu faço parte de um grupo de profissionais que a sociedade naturalmente não entende o que faz. Quando se fala de contador, no máximo lembra de imposto de renda. Isso, exatamente. E o imposto de renda tem um período, vai de março a abril, agora é maio, de março a maio. Então, você vê na mídia lá, o Jornal Nacional falando sempre de imposto de renda e lembra-se do contador naquela época. Mas o contador, ele é o maior parceiro do empresário. E eu estou falando isso porque realmente alguns contadores ainda não perceberam isso. Alguns contadores se limitam a calcular ali a guia da folha de pagamento, a calcular a guia lá do Simples ou dos impostos que foi contratado para fazer. E eu faço parte de uma leva que aprendeu a virar a chave. Isso também tem a ver com o nosso presidente do CRC, o Samir, que está encerrando a gestão dele de 4 anos, né? Teve 2 anos e depois renovou. E certamente vai ter o trabalho prorrogado pelo seu vice, que, se Deus quiser, vai ser o novo presidente, o Rafael Machado, que são pessoas que pensam para frente, colocaram o profissional de contabilidade no seu devido local ou lugar. Você vai ver ações do Conselho Regional de Contabilidade, o CRC, no Maracanã, no Cristo Redentor, no dia a dia, atendendo a população. Plantão para atender MEI, o CRC fez. Plantão para atender imposto de renda, o CRC fez. Época de exame de suficiência para novos contadores entrarem. Grupos de contadores em todo o estado vão para a porta das escolas para dar o incentivo para os novos contadores que vão fazer prova. Legal. Isso realmente faz parte de um movimento que a gente não vê em outros estados. Então, esse é um comportamento específico daqui do estado do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro, através dos nossos presidentes, Samir Neme e Rafael Machado. E, claro, com um movimento que começou um pouco antes, mas eles, com certeza, trouxeram isso em voga. No final de novembro, nós tivemos o Congresso Estadual de Contabilidade, a Convenção Estadual de Contabilidade, a edição 60. Tivemos também o Encontro Nacional de Jovens Liderança, que aconteceu em 3 dias direto no Rio Centro. Foram mais de 4.000 profissionais de contabilidade. E aí, quem é de fora não consegue compreender como que tem 4.000 contadores num único local. Olha, eu pensei nisso. Eu fui num evento, até pela empresa, né, até pelo CDL, acompanhando o presidente Luiz Vieira, e era um evento, acho que do CRC. E chegando lá, eu vi o ambiente lotado. Olha só o que... Eu disse, gente, de onde surgiu tanto contador? Conte Rio. O projeto Conte Rio, eu até me arrepio de falar. Já estou falando muito de CRC, mas me arrepio de falar por quê? É uma espécie de mini convenção em locais específicos. O Conte Rio em Niterói, se eu não me engano, foi a 4ª edição.
Antes tinha acontecido em Itaperuna, em Nova Friburgo, em Angra dos Reis. E aí você analisa o mapa do estado, ó, sul, norte, região serrana, centro, né, região central, para atender os contadores locais. Conte e Rio. A contabilidade roda o estado do Rio de Janeiro para levar o quê? Mais conhecimento para aqueles contadores que estão ali achando que só acontece na zona central do Rio. Então a gente traz pessoas que podem ajudar para mudar a visão, mindset, na questão de posicionamento, de técnica, uma técnica nova. Isso que eu ia perguntar, quais são os temas abordados? Né? São vários temas, são eventos de 2 dias que tem vários temas. Então, esse evento que você está falando foi o Conte Rio, que aconteceu, se eu não me engano, em agosto do ano passado. Isso, exatamente. Foi mais ou menos nesse período. 600 pessoas. Foi o primeiro evento em Niterói? O primeiro grande evento. O primeiro grande evento. Como a ideia é rodar o estado, provavelmente não vai ter outro com esse nome aqui tão cedo. Então, assim, são 90 municípios, 92, não me lembro exatamente, mas são vários municípios, então eles estão rodando. E aí eles priorizaram, o de Niterói no ano passado foi o único do Grande Rio. Esse ano teve em Caxias, porque eles continuaram rodando e o único no Grande Rio foi em Caxias. Então, veja, essas pessoas, elas abriram o CRC, o Conselho Regional, que antes era fechado para um grupo, para todo mundo. E aí eu, que estava quieto na minha, recebi um convite do amigo Francisco Egito para participar da comissão de contabilidade condominial recém-criada, ou que estava sendo criada. Isso em fevereiro de 2020. Dessa forma, a gente começa a estudar melhor o mercado condominial, trazer a experiência como contador tributarista, contador de microempresas que eu sou, junto com outros contadores com experiências mais jurídicas, com experiência mais de administração, e aí na comissão a gente começa a debater, inclusive, regras para mudança de lei. Condomínio, para quem não conhece, condomínio tem o seu CNPJ, mas não é considerado uma pessoa jurídica. Como é que fica? E aí, como é que fica? Tem várias confusões em relação a impostos, para quem não atua no mercado condominial, que vai pegar um condomínio, ele acaba fazendo besteira. Ele não conhece o negócio, ele vai fazer cálculos errados. E aí até comecei a desenvolver uma técnica para trabalhar com auditoria, e nas auditorias eu acabo pegando muitos erros de cálculo que os contadores que fizeram, ou as administradoras que não têm contador fizeram, e a gente consegue identificar ali de forma prática. Então, o que eu estou trazendo aqui o CRC me possibilitou conhecer um mercado novo e conhecer pessoas novas, pessoas com pensamento parecidos com o meu, um pouco mais à frente, outro um pouco mais atrás, na sua trajetória, na sua jornada, mas que quando eu entro, eu me sinto abraçado e vou junto. E isso, Renata, acabou me levando a conhecer outras pessoas em outras áreas. Quando você lê o meu currículo e fala lá, vice-presidente da Ascom Leste, a presidente, ela é a delegada do CRC em São Gonçalo. Uhum. É uma pessoa que eu aprendo eu conheço e aprendo a admirar pela sua forma de lidar com os problemas e defender a região que eu nasci, né, o município que eu nasci e que eu sei que tem suas dores. As dores, apesar de estar aqui do lado, né, São Gonçalo está aqui do lado, tem dores específicas de Niterói. E eu sei que eu sozinho, como eu sempre tentei, não consigo. Então, me associei a ela e ela teve a ideia de criar uma associação. Então, a Ascom Leste é uma associação de empresários contábeis, que no ano passado a gente acabou fazendo um grande evento para 200 pessoas lá em São Gonçalo, no SESC, e foi muito legal, porque até hoje eu ouço feedback das pessoas, mudança de paradigma, forma de comunicação com o cliente, essas coisas a gente aprende muito nesses eventos. Então, a Ascom Leste é fruto dessas relações que eu tive. E a recente é a Anacom, com muito orgulho
diretor nacional da ANACOM, que é uma associação de advogados condominialistas. Então, assim, eu estou no meio dos caras que debatem a lei o tempo todo. E é até curioso, essa semana o vice-presidente, o Dr. Márcio, entra em contato comigo e me pergunta se ele pode usar numa aula dele um artigo, uma entrevista que eu dei na revista dos condomínios. Pelo amor de Deus. Que legal. Um garoto de São Gonçalo lá, pô, falando, pode usar? Pô, é muita onda. Então, assim, cara, é fruto das relações. Então, é isso. Eu gosto de falar. Fruto da competência. E fruto da competência, como você lembrou. Me diz, qual é o nicho que dá mais trabalho? Pode falar, vamos lá. Aqui é o momento. Contabilidade já tecnicamente, é complexo. Uhum. Naturalmente, tanto que quem não é da área, quando a gente fala contabilidade, a pessoa não quer saber de nada. Uhum. Mas eu acho que quando você domina a técnica, o que dá mais trabalho são as pessoas. São as pessoas. Porque, veja só, você tem a sua atuação na CDL, você conhece vários empresários sérios, honestos, empresários que são desleixados. E é sempre assim, quando eu pego uma nova contabilidade, vamos dizer, vou abrir uma empresa, e aí faço a primeira orientação, controle de estoque, documentação separada do que é pessoa física, do que é pessoa jurídica. Eu faço minhas orientações iniciais, 2, 3 meses, muitos deles não seguem a orientação. E aí a gente tem um trabalho de explicar, a gente tem um trabalho de reexplicar, a equipe tem esse trabalho, folha de pagamento, não pode pagar por fora, várias coisas. E o cara, na prática não dá para fazer assim, vou fazer assado. Ok. E aí quando cai alguma exigência, tem algum problema com o fisco, aí ele quer trazer o problema para mim. Então, isso, para mim, é o que mais dói na área contábil. A falta são as pessoas que não seguem as orientações do contador. Problemas que poderiam ter sido evitados e se transformam numa grande dor de cabeça. Né? Na grande maioria, é assim. Nós vemos aí também a situação de grandes empresas, até que tem filiais aqui em Niterói, tipo, né, lojas americanas e tal, que estão com problemas sérios aí. Como é que você vê essa situação dessas grandes empresas hoje? É curioso porque... Lá em casa, desculpa só te interromper, assim, meu pai era chefe de auditoria da SEDAI, né, era contador também, formado de contabilidade, com muito me orgulho. Hoje, infelizmente, né, meu pai é falecido. E meu filho acabou seguindo a carreira dele. Mentira. Faz contabilidade, tá no 5º período, né? Quis seguir a carreira do avô, né? Então eu fico até sensibilizada quando eu falo, porque Lucas Cardoso. Lucas Cardoso, vou dar um recado para você. Olha, você tá no 5º período e tem muita gente que fica falando um monte de abobrinha. Mas cola com a gente, cola com a turma do CRC que você vai ver o seguinte, um mundo da contabilidade diferente do que a sociedade fala. Dá para você conquistar os seus sonhos com o trabalho da contabilidade, fazendo um trabalho honesto. Pode ter certeza disso. Você está no 5º período e no final você vai lembrar disso. Isso. Daqui a uns anos você vai lembrar disso. Da UF. Da UF. A minha filha também está lá na UF fazendo história. Ela quer mudar, mas tá lá ainda no 3º período, provavelmente ela vai mudar para psicologia. Aí o Lucas hoje que faz a contabilidade da casa e a gente fica brincando, né? Sempre fala assim, a loja americana não dá problema. Pode ver, é culpa do contador. Rola muito isso, que quando a empresa tá com problema financeiro, tá quase decretando falência, ou tá com problema, é culpa do contador? Exatamente o contrário. Porque é o seguinte, brincam muito que o contador é o cara do dinheiro. Sim, Mas aí eu vou trazer uma outra coisa. Sempre brincam assim, estamos numa mesa né, almoçando, aí, chegou a conta. Vamos dividir. Ô, Gil, faz as contas aí. Eu sou uma negação em matemática. Mentira! Sou uma negação em matemática. Matemática é uma coisa, contabilidade é outra. E eu gosto muito de falar isso. A gente acaba associando às vezes, né? E até agradeço a sua pergunta, porque é muito importante a gente falar que contabilidade é uma ciência social. Tem nada de exato ali. A contabilidade é uma ciência que estuda a evolução do patrimônio das pessoas. Nós estamos aqui num estúdio, isso aqui, o microfone tem um valor, esse apoio tem um valor, a mesa tem um valor,
qual é o valor do patrimônio do estúdio? É o contador que vai fazer. Mas o contador só vai apurar o valor desse patrimônio se o empresário conversar com o contador. Se o empresário conversar com o contador consegue, dentro dessa explicação, tá? O contador consegue dizer para ele, olha, empresário, daqui a 3 anos, começa um projeto para trocar o equipamento daqui a 3 anos. Olha, a televisão tem um tempo médio, mas não fica nesse tempo médio, não. Nosso planejamento aqui mostra que você pode comprar daqui a 10 anos uma nova televisão. É o trabalho do contador que muitos não conhecem. O contador não é o cara que fica fazendo conta atrás da calculadora o tempo todo. É isso que a gente imagina, que ele tá lá só... Até porque, Renata, só para finalizar isso aqui, a matemática e contabilidade tem nada a ver. Um dos primeiros aplicativos no meu celular é uma calculadora. Não faço conta de cabeça. Eu quase não passei na matemática 1, nas disciplinas na faculdade, matemática 1 e matemática 2. Eu quase não passei. Matemática nunca foi meu forte. E sim as técnicas de contabilidade. E as técnicas de contabilidade vai me permitir entender de tributos, vai me permitir entender de departamento pessoal, vai me permitir entender de condomínios, de microempreendedores individuais, mas são as técnicas da contabilidade que eu aplico nesses negócios. E qual é a fase, assim, que até aqui, você pode dizer, até aqui o contador ele pode chegar e, de repente, estar salvando ou solucionando o problema da empresa. A partir daqui já era. Dentro da sua brincadeira aí da Americana, né? No início do ano, eu fiz uma live lá no canal... tem que falar aqui. @GilcimarConceição.contador no Instagram. E no YouTube, Professor Gilcimar Conceição. Mas... No Instagram eu fiz uma live com um especialista em investimentos para poder falar sobre o caso Americanas. O título é O Caso Americanas. O que isso tem a ver com seu condomínio? Demos todo uma mundo, volta imagino, para falar disso. E basicamente, Renata, o contador ele auxilia nessas grandes empresas, assim como um contador auditor auxilia no condomínio, nas auditorias. Nós não fazemos a gestão das finanças. Isso não é atribuição do contador, a não ser que ele seja contratado para tal como controller. Mas o contador de condomínio, o contador de empresas, ele tem uma limitação. E a gestão é sempre feita por um administrador. O que nós fazemos dentro dos relatórios que recebemos, apontar inconsistências. E aí, essas inconsistências, nós entregamos para as pessoas que têm interesse. Então, o caso Americanas, se você destrinchar a história, você vai ver que a auditoria chegou a pegar alguns pontos. Entregou para a direção, ou entregou para os associados. Muitos não compreenderam. Outros jogaram embaixo do tapete. E teve até uma mudança de profissional, né? De contador. Tem um contador que pediu demissão. Exatamente. Tem todo mundo tirando da reta. Na área contábil tem uma figura chamada contador revoltado. E ele faz esquetes de comédia com casos de contabilidade. E aí ele traz um caso da Americanas, mais ou menos assim. É como se o contador fosse contratado hoje. Você vai trabalhar na contabilidade Americanas. Aí o cara começa a trabalhar e aí ele começa a ver as inconsistências. É muita inconsistência, né? Ô chefe, olha só, isso aqui não tá batendo. O lançamento aqui que eu fiz a análise tá batendo. É assim mesmo, segue aí. Não, mas olha só, não tá... Não, então fala com o Beltrano, pessoa acima dele. Não, olha só, veio da direção assim, assado e vai ser assim. É claro que é uma brincadeira e que provavelmente algo parecido aconteceu. Mas o fato o profissional de contabilidade, ele tem a responsabilidade, que é a sua pergunta, ele tem a responsabilidade de identificar o que está certo, o que está errado e levar para as pessoas. No caso da Americanas, parece,
aí a gente não pode confirmar, mas parece que já tinha uma ordem da direção para fazer lançamentos contábeis, para ludibriar os investidores. E os lançamentos errados, quando um profissional de contabilidade identificou, ele saiu. E teve ainda o caso que, quando foi à tona, veio o problema à tona, outros profissionais de contabilidade pediram para sair ou foram demitidos. Aí eu não vou pegar. Mas aí, dentro desse contexto, ainda tem o papel da auditoria. E a auditoria, ela reforça o que foi identificado de certo ou errado. O que modificou de alguns anos para cá que possa estar beneficiando o cliente? Vamos lá. Eu vou para outro caminho. Porque o benefício para o cliente, a gente tem sempre que partir para um norte. E o norte que eu vou propor aqui é o seguinte: você precisa pagar os impostos. Você não tem como escolher não pagar os impostos. Você, como uma profissional, seja autônoma, seja constituída como empresa, seja do Simples Nacional, seja lucro presumido, você vai pagar impostos. Como que você vai pagar os impostos? Você vai procurar um profissional de contabilidade, ele vai entender o seu negócio e aí sim ele vai apresentar um estudo tributário. Aí vem os benefícios. Porque se eu tenho uma empresa que ela está, ou se eu tenho um profissional autônomo, isso acontece muito com médico, com advogado. Tem um profissional autônomo que está lá atendendo pessoas, ganhando mais de R$5.000 por mês. Ele está como pessoa física, ele certamente está pagando mais tributos do que se ele fosse pessoa jurídica. E aí, quando eu sento com um autônomo, eu sento com um profissional pessoa física e explico isso para ele, às vezes até eu consigo recuperar impostos que ele eventualmente pagou indevidamente. Então, começa por aí. Temos que pagar os impostos? Temos. Mas como que você está pagando? Está sentindo que está pagando muito caro? Você tem assessoria de um profissional de contabilidade? Se não tem, procura um, porque a gente vai entender a sua situação para tentar recuperar o que foi pago ou não errado. E a partir daí, acertar a sua situação. Esse é um ponto. Benefício, se você tiver uma assessoria de um profissional de contabilidade, você pode ter, sim, a redução dos impostos. Mas a minha maior preocupação é com aqueles que acreditam ainda que podem ter seus negócios e pode sonegar a vida toda. A minha maior preocupação é essa. A conta uma hora chega, né? A conta uma hora chega. Há pouco tempo, o discurso dos profissionais de contabilidade era: um dia vai chegar. Está lá na lei, um dia vai chegar. Agora não. Agora já acontece. Por exemplo, o MEI teve duas grandes mudanças nesse ano. O MEI, que é prestador de serviço, ele passou a ter que utilizar um aplicativo do governo federal para emitir nota fiscal. Renata, aquilo não foi por acaso. E o MEI, que tem atividade de comércio ou indústria, precisa ter inscrição estadual. Então, indústria e comércio, inscrição estadual, que é para quê? Para o governo estadual, que controla o ICMS, identificar o montante de compras. A gente vê muitas padarias, bares, como o MEI, e o cara está comprando da Coca-Cola 20 mil por mês. Se ele está comprando só de um fornecedor 20 mil por mês, ele está faturando muito mais do que 81 mil, que é o limite do microempreendedor individual. Antes, Renata, esse microempreendedor individual com atividade de comércio e indústria, a gente falava, qualquer dia você vai ser notificado pela Receita Federal, da Receita Estadual. Qualquer dia você não vai conseguir mais emitir nota fiscal. Qualquer dia. Se você for no meu Instagram, repito, gilcimarconceição.contador. Se você for no meu Instagram agora, um dos vídeos recentes é aquele tipo de vídeo que a foto tá atrás. Dei uma de blogueiro mesmo. Botei ali a foto da notificação da Receita Estadual, dizendo assim: amigo, você não pode emitir nota fiscal aqui pela plataforma porque identificamos que você ultrapassou o limite aceito para ser microempreendedor individual. Regularize sua vida.
Estou aqui resumindo, mas tem um texto ali em vermelho dizendo que ele não pode emitir nota fiscal porque ele não poderia ser MEI. Isso já está acontecendo. Então, se antes o discurso pode acontecer qualquer dia, não. Hoje já está acontecendo. Então, esse MEI, que tem atividade de comércio e indústria, ele não consegue mais emitir nota fiscal e ele não consegue mais comprar. A Coca-Cola, do exemplo, a Coca-Cola, quando ela vende, ela tem algumas declarações, que são os contadores que fazem, que ela declara lá para quem, ela informa para a Receita Estadual e Federal, quem a Coca-Cola, para quem a Coca-Cola vendeu, CNPJ, CPF da pessoa. Isso vai para uma base de informação. E em cima dessa base de informação, o microempreendedor individual está sendo pego. Então, essa aqui é o resultado dessa exigência da inscrição estadual, que passou a ser obrigatório, que ainda está... veio a lei em junho, foi prorrogado e agora tem em dezembro para a gente poder se inscrever. Então, se você é MEI, tem inscrição estadual, se você é MEI, tem atividade de comércio e indústria, você precisa criar sua inscrição estadual. Se você não criar, você vai ter problema para comprar e vender. Tá? Então, o serviço está fora dessa exigência. Para essa exigência da inscrição estadual. E se você não fizer, seu CNPJ vai ser preso. Isso é o que está acontecendo. Mas essa é uma vertente. O MEI que tem inscrição estadual. E agora, por exemplo, depois do período da pandemia, a criação de MEI aumentou, né? Muitas pessoas empreenderam e descobriram essa possibilidade aí de estar emitindo nota fiscal através do MEI. Você tem uma noção de quantas pessoas hoje são MEI? Eu vou falar um negócio para você. Eu me espantei com essa informação. Eu tive o prazer de dar duas palestras, um para o Rotary da Tijuca e outro, que eu faço parte lá do Rotary, bom para valer, e outro para a Universidade Vassouras, para os alunos, na Semana do Contador. E eu falei de MEI. Eu foquei no negócio já existente, e ali eu tive que fazer uma pesquisa específica, e nessa pesquisa específica eu identifiquei que temos no Brasil 30 milhões de CNPJs. Nossa. E aí, CNPJs. Condomínios, igrejas, empresas grandes, empresas pequenas, MEIs, CNPJs. Só que desses CNPJs, 75% são microempreendedores individuais. Quantos por cento? 75%. 75%? Bate exatamente com o que você falou. Entramos no período de pandemia, as pessoas sendo afastadas ou sendo mandadas embora, sendo incentivadas eu também sou da contabilidade digital, então sendo incentivadas a comprar cursos online, ou elas mesmas vendendo cursos online. Sim, sim. Então tinha ali teve um boom de empreendedorismo. E o início do empreendedorismo é um microempreendedor individual. 75% dos MEIs. Esses MEIs, tem um estudo que aí eu não tenho como trazer dados corretos, mas é uma estimativa do Sebrae, que diz que pelo menos 30% dos CNPJs que são MEIs não poderiam estar nesse benefício, que o MEI é um benefício, nesse benefício fiscal. Então a Receita Federal estima que desses 75%, 25% não poderiam estar ali. Então tem um recurso para eles explorarem enorme. E muita gente, assim, não poderia estar ali porque é considerado irregulares. Mas eu trouxe uma vertente do microempreendedor individual que tem inscrição, que tem atividade de comércio e indústria. O que me chama mais atenção, Renata, é o seguinte: ao mesmo tempo, a Receita Federal começou a exigir o microempreendedor individual com atividade de serviços o uso de uma única plataforma para emitir nota fiscal. Antes era assim, pessoal. Você é lá de Rio das Ostras. Você é um MEI que está lá em Rio das Ostras. Você vai utilizar o sistema de nota fiscal da Prefeitura de Rio das Ostras. Isso, exatamente. Está aqui em Rio de Janeiro. É o famoso Nota Carioca. Aqui em Niterói, nota fiscal de serviço. Então, cada prefeitura tinha um sistema de emissão de nota fiscal. Sim. O que isso permitia? E eu sempre trago isso para a área condominial, que é a minha área.
permitia que o condomínio ou as empresas recebessem as notas fiscais desses mês e o próprio fisco não fizesse um cruzamento. Porque se você parar para pensar, são 5 mil e poucos municípios. Então, são 5 mil e poucas formas de fiscalização. A Receita Federal, apesar de ter acesso, sim, mas ela operacionalmente não era interessante. Então, você ainda vê MEIs emitindo nota fiscal de forma errada, MEI que está lá, aí eu vou trazer também a área, síndico profissional. O síndico profissional que não pode ser MEI, mas ele emitindo nota fiscal lá para o condomínio que ele atua, dizendo, serviço de sindicância profissional, escrevendo uma coisa com código outro, e sem cruzamento. Isso você estava vendo direto, as pessoas viam direto. Aí o governo federal começou a ver, dentro desse estudo, 25% dos CNPJ estão errados, então vamos identificar essa turma? Vamos. Aí, a partir de agora, vocês vão usar a plataforma do governo federal para emissão de nota fiscal. Esquece nota carioca, esquece nota fiscal de Caxias, de São Gonçalo. É uma única plataforma. Vai lá no Gov.br, vai lá no campo emissão de nota fiscal de serviço e faz o seu procedimento de nota lá. Assim, a Receita Federal ela tem um único local que ela faz a consulta de todos os microempreendedores individuais para poder identificar se as notas estão corretas ou não. E esses MEIs, eles podem sair de circulação? A Receita Federal, identificando as irregularidades, ela vai... Ou ele tem alguma chance de continuar atuando, só que de outra forma? Okay, não, sim. Como que geralmente, bem lembrado, porque... Eu vou trazer um caso real que não é uma novidade, mas o que aconteceu esse ano foi sim uma novidade. Fazendo um paralelo, tá? A sua pergunta é, o MEI ele vai ser excluído automaticamente? Ele vai ser punido automaticamente? Isso. Vou trazer aqui o caso. Advogados. O advogado ele cria lá na OAB a sociedade unipessoal, uma PJ. Então, ele abre uma empresa com atividade de advocacia. Ele se enquadra no Simples Nacional, que é também um benefício fiscal. Só que o Simples Nacional ele tem faixas, tem anexos, faixas não, tem anexos. Anexo 1 é para indústria, anexo 2 é para comércio, anexo 3 é para serviço. E alguns serviços é anexo 4, ainda tem o anexo 5. O advogado está no anexo 4. Qual a diferença do anexo 4, não contando as alíquotas, os valores de alíquota, mas qual é a diferença do anexo 4, 3 e 5, que são serviços? O anexo 4 é calculado o imposto em cima da alíquota, que começa com 4,5%, e tudo que o advogado contrata, retirada de prolabore, funcionários, é base para calcular o INSS patronal. Nas outras empresas, nas outras empresas dos outros anexos, não tem INSS patronal. No anexo 4 tem. Então, contextualizando, resumindo esse contexto, os advogados estão no anexo 4, que deveriam recolher a parte patronal, ok? Só que é o seguinte, Renato, muitos advogados abriram suas empresas, não passaram para contadores que poderiam explicar isso, ou alguns contadores não sabiam como fazer isso da forma correta, e estão lá com funcionários, pagando funcionários, fazendo retirada. Isso é uma lei desde a criação do Simples. Não é uma novidade, mas a Receita Federal não fiscalizava. O que acabou acontecendo? Ano de 2023, meados de 2023, os escritórios de advocacia passaram a receber uma notificação da Receita Federal, e eu também fiz um vídeo desse com a tela atrás, dizendo o seguinte, empresário advogado, identificamos, baseado nas suas folhas de pagamento, que você pagou esses valores aqui para funcionários, para labore, autônomos. Esses valores, em cima desses valores, você deveria estar pagando isso. 2 colunas. O que você pagou e o que você deixou de pagar. Solicitamos a regularização disso. Então, respondendo a sua pergunta, estou trazendo um caso que está previsto na lei, mas que nunca foi cobrado, que passou a ser cobrado, que eu não falei. A Receita Federal cobrou, nesse relatório, os anos de 2020
21 e 22. Isso que eu ia perguntar. Porque se passou a cobrar, aí seria daquele momento, né? Meado de 2023, né? Que você falou, para frente, ou foi retroativo? Não. Da mesma forma que nós, como identificando, é muito comum, né? Quando a gente identifica que há um crédito, pagou a mais na conta de ICMS em cima da conta de luz, teve uma discussão sobre essa. A gente pode retroagir os últimos 5 anos. Nós temos direito como contribuinte. Da mesma forma que nós temos esse direito, nós temos o dever de pagar inconsistências dos últimos 5 anos. E aí a Receita Federal foi boazinha. Em 2023, ela poderia cobrar 22, 21, 20, 19 e 18. Ela poderia estar cobrando 18 e 19. Ela só cobrou 20, 21 e 22. Foi boazinha. Mas ela já tem a informação lá. E aí o cara vai fazer o quê? Ele vai ter que pagar. E aí a Receita Federal dá a opção de pagar parcelado em até 60 vezes. Tem uma forma. Ele não vai, né, arma na cabeça, ó, agora você morreu. Não, ele vai te permitir a regularização. Se você não regularizar, vai para dívida ativa, vai para cartório. Em algum momento isso vai para o seu CPF. E é outra coisa que eles não faziam antigamente. O débito está no nome da empresa, fica no nome da empresa ad eterno. Não, agora eles já colocam o débito para o CPF do responsável, que é quando você abre uma empresa, tem que eleger um CPF, um sócio como responsável. Então ele já coloca o débito lá no CPF do responsável também. Quando você faz imposto de renda, né, você tem, de repente, o prazo de até 5 anos, né, para a Receita estar fazendo algum tipo de cobrança e você, de repente, está se regularizando. Como é que funciona com o MEI? Por exemplo, começou a fazer essa cobrança agora em 2023 para cá. Muita gente, às vezes, não vai ter esse conhecimento e, pelo que eu entendi, a Receita não dá um aviso, né? Como é que fica? Isso daí também é confuso. Poderia a Receita chegar e falar assim, olha, tem uma situação aqui, você tem que resolver. Que aí, às vezes, até o dinheiro que você está devendo, 3 meses, 4 meses, e aí você passa a dever 1 ano porque você não tem consciência que você está devendo aquilo. Você não sabe que você está... Caramba, muito legal a sua pergunta, porque você me permite, e eu falo pra caramba, eu tô preocupado. Tá ótimo, tô adorando. Pode ir, vamos desenrolar. Mas é muito bom a sua pergunta, porque você me permite a explicar um pouco o MEI. O MEI tem como característica pessoas que não têm o costume de buscar essas informações, informações tributárias. O MEI teve por um tempo, o CRC, os CRCs e o Sebrae, tinha uma época que eles não podiam se ver, era briga. Por quê? O Sebrae começou a divulgar uma época que não precisava de contador para alguns serviços. E aí o CRC se posicionava contra, e aí uma briga institucional. Então isso ia para a mídia. Não precisa de contador, não precisa de contador, não precisa de contador para alguns casos, em alguns casos, tá? Para abertura e para a primeira declaração. Mas aí é uma situação bem atípica mesmo. O fato é que o MEI, em alguns momentos, a grande maioria, os MEIs acreditam que não precisam do profissional de contabilidade. Então, eles fazem a abertura. Isso. E aí eu vou falar para você, MEI, que abriu o seu CNPJ. Lembra que quando você preencheu seus dados lá embaixo, você não conseguia avançar porque você tinha que marcar umas coisinhas. Aquelas coisinhas que a gente não lê. Mas ali ele está dizendo o seguinte: olha, a forma de cobrança é digital, tá? Toda vez que você deixar de pagar, nós vamos te cobrar aqui no ambiente da Receita Federal. Aí a regra, se você não ler dentro de 30 dias da cobrança, nós vamos dar mais 30 dias, e aí, se você não visualizar, vai ser considerado lido assim mesmo. A partir do momento que foi lido, você começa a ser cobrado, notificado. Você pode ser excluído do MEI, você pode ter o débito ido para a dívida ativa, o débito pode ser pior, ir para cartório. Eu acho que ir para cartório é pior do que dívida ativa. Com certeza. Ontem eu tava... Aliás, eu não sei o que é pior. Não, eu vou trazer uma explicação para essa teoria. Porque a gente não gosta de perder, né? Assim, MEI, abriu o mês já está devendo. Então, assim, se você não quer ter problema, chega lá no dia 20 e paga a guia do MEI. Você começa a perder quando você acha que não vou pagar não, isso não vai dar em nada. Mas aquilo está acumulando. E aí por que eu falo que cartório é pior do que a dívida ativa? Porque quando vai para a dívida ativa, você consegue negociar. E geralmente até em 60 vezes. Isso, 60 vezes. 60 vezes pagando R$100, sei lá. Você consegue negociar.
Mas quando vai para dívida ativa e vai para cartório, você negocia com a dívida ativa 60 vezes e tem que ir lá no cartório dar baixa da dívida. E aí eu vou trazer um caso real. Uma pessoa que me procurou um dia desses, que ela tem um débito inscrito na dívida ativa no valor de 3.700 e alguma coisa, e a taxa para débito da dívida ativa que foi comunicado ao cartório. E a taxa para tirar do cartório, depois dela ter negociado lá na dívida ativa, era de R$ 1.800. Então, para ela limpar o nome dela, ela tem que pagar, além da dívida, mais R$ 1.800 para o cartório. Então, para mim, ir para cartório é pior do que dívida ativa, porque essas taxas geralmente você nem parcela, você tem que pagar. Então você precisa fazer um financiamento, precisa pegar um empréstimo no banco. Seu nome está na dívida ativa, aquele valor que está lá, seu nome está no cartório, aquele valor lá tem que ser pago à vista. A dívida ativa você consegue parcelar. Então, eu gosto de chamar a atenção do MEI por causa disso. Por quê? Ele acha que não vai dar em nada, ele acha que não está sendo cobrado. Mas ele está sendo cobrado. E, por exemplo, o pessoal que de repente está devendo 2023 vai entrar agora 2024. Tem como pagar mesmo que com juros? Tem como a pessoa ir pagando aos poucos essa parcela? Ou vai chegar 2024 e vai cancelar tal? Rolou uma notícia dessa aí, quem estiver devendo, né, vai cancelar o CNPJ do MEI. Vamos lá. De fato, a gente tem umas mudanças muito firmes para o MEI. Dentro daquele contexto que eu falei, descobri, eu estava até brincando com... A Receita Federal estava andando na rua, tropeçou e viu um pote de MEI ali. Ih, rapaz, isso aqui é dinheiro. Isso aqui é dinheiro, não tinha reparado não, porque são 75% do microempreendedor individual, pelo menos 30% dessa turma está irregular, mas a quantidade de inadimplentes é muito mais de 25% dos MEIs. É muita mesmo? Gente inadimplente. E aí, essa turma, até pouco tempo atrás, não era cobrado. O microempreendedor individual era o tipo de contribuinte que a Receita Federal não mexia há pelo menos 5 anos. Aí ela começou, vamos começar a notificar lá no ambiente virtual. Vamos começar a colocar, a permitir parcelamento. Antigamente, o MEI não conseguia nem parcelar. Beleza. Vamos botar em dívida ativa, porque só o fato de ir para dívida ativa, você pega um débito, vamos dizer aqui, R$2.000 de débito de MEI. Só de ir para dívida ativa, além dos juros de mora, tem uma multa fixa de 20%. Então, saiu lá, R$2.000, vai para dívida ativa, já são R$2.400 fora os encargos. Então, você tem uma penalidade muito grande quando vai para a dívida ativa. A Receita Federal começou a partir para isso. E para a última grande do MEI, é do mesmo processo, mesmo período de que, de repente, um IPTU e tal, são 4, 5 anos? Sim. Depois de 5 anos, entra na dívida ativa. Não, até tem sido mais rápido. A Receita Federal, geralmente, sempre foi mais rápido do que as prefeituras. E a dívida ativa da Receita Federal, eles não estão 1 ano, 2 anos, eles, no máximo. Caramba! É bem rápido, bem rápido. Até porque, se você parar para pensar, a dívida está online. O valor do débito é sabido desde o momento que você abriu o MEI. Você abriu o MEI, as guias já estão disponíveis. Então, assim, não tem muito manual, não tem muito trabalho manual. É simplesmente dar um prazo para o cara pagar, para o MEI pagar. Não pagou, o processo vai para a dívida ativa. Então, não tem motivo para atrasar. E eles estão sendo mais rápidos, sim. Principalmente depois que veio a pandemia, que aí precisou de recursos para pagar os benefícios, e aí eles começaram a apertar o microempreendedor individual. A última cartada do governo... E assim, pessoal, não estou falando de governo A ou governo B. Estou falando de governo federal. A última cartada do governo foi: MEI, você está num benefício fiscal, sabia? Não sabia? Vamos comparar o seu benefício com uma empresa tipo Americanas. Americanas é uma empresa que a forma de tributação é lucro real. Em cima do faturamento, ganha, tem uma alíquota, paga os impostos em cima da alíquota e aproveita crédito, resumindo de forma bem grosseira. Mas tem outras formas de pagamento de imposto, tem o lucro presumido. Aí você parte para um benefício para micro e pequenas empresas, que é o Simples Nacional. As alíquotas do lucro presumido
somadas, geralmente dá 16%. 16% a 18%, uma empresa de serviço. Uma empresa do Simples começa com 6%. Então você tem uma redução enorme da carga tributária para uma empresa que está no Simples. Então, MEI, você sabia que o MEI é um maior benefício fiscal e você não está aproveitando? Meu amigo, vou tirar você do benefício fiscal se você não regularizar seu CNPJ. É isso aí. Os cancelamentos a retirada desse benefício fiscal. Ele tira do benefício do MEI e joga para o Simples. Aí, Renata, o MEI que achava que não precisava de contador e para algumas situações realmente não precisa, ele vai passar a ter, porque ele vai ter as obrigações de uma empresa normal. E ele não está percebendo isso, porque a notificação é online. Ele marcou lá na abertura do MEI os pontinhos lá sem perceber, sem ler o que estava escrito lá. E aí ele foi notificado, ele deixou de ser MEI, está sendo notificado, está acumulando problemas e ele não está percebendo. Então, eu sempre falo, se você tem um MEI, se você tem cadastro no MEI, procure um contador, verifique como é que está o seu CNPJ, porque certamente, se você não está pagando, você está acumulando problema para pagar para o governo. E no caso, essa exigência de ter uma segunda inscrição, até qual é o prazo que a pessoa tem para estar regularizando isso? Aí é para as empresas que são... Perdão. Aí são para MEIs com atividade comércio e indústria. Eles deram um prazo até 31 de dezembro. Desse ano. Até 31 de dezembro desse ano. Foi, se eu não me engano, a terceira prorrogação. Tá? É uma lei que começou lá em junho. Aí em junho eles deram prazo para agosto prorrogou para novembro e agora prorrogou para dezembro. A verdade é que eles estão num período de teste. Muitos microempreendedores individuais estão por fora disso. Pois é. Estão por fora. Isso, né? O que geralmente eu faço? Eu faço meus vídeos, eu faço minhas postagens no YouTube e compartilho o link nos grupos de WhatsApp e nas redes. E aí vira e mexe, uma pessoa ou outra vem falar comigo. Mas assim, eu acho que falta do governo federal mais publicidade. Eu acho que falta para as entidades de empresários destacar mais isso. Olha, o microempreendedor individual está correndo um sério risco. A minha palestra no Rotary que eu citei, eu cito um exemplo de uma padaria que tinha no Fonseca. A gente está em Niterói, passa ali pela Alameda, e tinha uma padaria logo depois, sentido Niterói, logo depois do bairro Chique, onde que tem uma subida. Eu lembro, faz muito tempo isso, eu lembro que o nome da padaria era Sonho Realizado. Cara, o nome é bem claro, né? O dono da padaria, ele estava trabalhando naquilo ali, sonho realizado. Fazendo a brincadeira também com sonho, né? O doce. Mas padaria sonho realizado. Se essa padaria foi aberta como MEI e está lá faturando 10 mil reais por mês, estou sendo bonzinho, 10 mil reais por mês, ele deveria estar pagando 400 reais de ICMS, de simples. Ele não fez isso. E aí, quando quando o governo pega retroativo, ele vai cobrar esses 400 reais dos últimos 5 anos. Eu não consigo fazer a conta de cabeça, porque, como eu disse, eu sou muito ruim de matemática de cabeça. Mas vamos lá, 4.800 por ano. 4.800 por ano. Não vou fazer o resto, né? 5 mil por... Cara, é muito dinheiro. E eles chegam para fiscalizar, para realmente autuar. Então, essa padaria... Sonho realizado. Se eventualmente ela estava lá como MEI e não estava faturando 10 mil reais, não estava pagando os 400 reais, ela foi notificada. E aí não estou falando só dos 400 reais, estou falando de penalidade por falta de declaração, estou falando de encargos por atraso, né, multas, juros de mora. Então, pessoal, é muito sério o que eu estou falando. É um assunto chato pra caramba, mas que é necessário para você, empresário, quando você começa o seu negócio, você precisa trabalhar com uma pessoa que entenda do seu negócio. Você precisa de assessoria de um contador, para que ele possa falar, olha, está na hora de mudar o seu regime tributário. Tudo bem, abriu como MEI, ok, mas ultrapassou 81 mil, amigo. Não pode ser MEI. Vamos colocar ali no Simples.
Então, é nesse sentido que o contador consegue ajudar. Uma dúvida que eu tenho também, Josimar, é o seguinte, por exemplo, normalmente, né, o MEI, ele acaba recebendo em grande parte através da sua conta particular, né? Então, aí você emite nota fiscal, a pessoa deposita na sua conta particular, só que ali naquela conta você também recebe outros lucros, né? Pode ser considerado como se você estivesse fraudando alguma coisa ou não? Muito boa a pergunta, porque ontem eu estava no CREF. Essa semana eu estava no CREF, num evento naturalmente para corretores, e foi feita essa pergunta. Para mim, tudo parte do controle. Vamos lá, você tem uma conta, o ideal é que tivesse uma conta no CNPJ do MEI, ok? Mas isso por si só também não garante muita coisa, porque ele pode usar a conta PJ para colocar coisas pessoais lá. O mais importante é você ter o controle, porque da mesma forma que eu falei para os corretores lá no CREF, que recebem, né, fazem gestão de aluguéis, recebe lá no boleto de aluguel, condomínio, IPTU, e repassa uma parte para fica com seus 10% e repassa a outra parte para o dono do imóvel, ele precisa de uma planilha de controle. Se ele tiver uma fiscalização daquele movimento que entrou, ele consegue provar. Olha só, entrou na minha conta 300 mil, mas 10% era meu, é o meu trabalho. Então, dos 300, 30 mil é o meu faturamento. E isso é o legal. Se você tiver o controle e conseguir provar que da conta bancária que você recebe os valores, parte é do MEI, parte é físico, acredito que você não vai ter problema. O problema acontece quando você recebe valores na sua conta e você não consegue explicar de onde vêm esses valores. Ou você recebe os valores e não paga os impostos baseados nesses valores, que eventualmente seja rendimento. Então, fiz um trabalho para você depositou na minha conta. Eu não calculei o simples em cima, estou falando como PJ, como a leve contabilidade é. Eu não calculei o simples em cima do valor que você me pagou de um honorário, eu eventualmente estou correndo o risco de uma fiscalização, a Receita Federal chegar e falar, cara, você não pagou os impostos lá. Só que é sangria desatada? Não é, eles não vão te prender, eles vão chegar e falar, ó, como eu falei da questão dos advogados. Identificamos que o seu movimento financeiro não condiz com o valor que você faturou no mês. Orientamos a autorregularização, blá, 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 blá. E aí você vai fazer da forma que você tem que fazer. Só que se você não tiver controle, aí eu vou trazer esse caso do corretor. Entrou 300 mil na conta do corretor. Ele não vai saber que 30 mil é faturamento dele. Ele vai ter que provar que as saídas ou as entradas teve destinações diferentes. Ele precisa provar isso numa eventual fiscalização. Então, para mim, isso não é tão sangria desatada, desde que tenha o controle devido. Não, perfeito, Josimar. Agora, até para encerrar, né, que daqui a pouco está acabando o nosso horário, infelizmente, eu queria que você explicasse para a gente como é que está esse casamento do profissional de contabilidade e a inteligência artificial. Caramba. Você sabe, Renata, que as pessoas falavam, a internet vai acabar com vários profissionais. E se você procurar no Google aí, profissões que vão acabar em 2000 e tal. Aí tá lá o contador. Mas, assim, certamente quem faz esse estudo não entende nada de contabilidade, não entende o que é ser contador, o que é a profissão do contador. Porque, como eu disse antes, contabilidade é uma ciência social. Temos várias técnicas para chegar a um resultado. A função da contabilidade é acompanhar o patrimônio das pessoas. A gente sabe que a evolução patrimonial é o que faz, inclusive, pessoas serem presas. O mais famoso é o tal do Al Capone. Ele foi preso porque ele não foi preso pelos crimes que ele fez. Ele foi preso pelo imposto de renda. As pessoas não sabem disso. Então, eu assim, não sabia. Exatamente. Então, a gente tem as pessoas falando, o contador vai acabar. Não, cara, isso aqui, ninguém muda.
O profissional de contabilidade não vai ser substituído enquanto ele estiver trabalhando. Mas as tecnologias aparecem e evoluem. Se lá em 99, quando eu comecei na contabilidade, eu tinha que pegar aquela máquina registradora. Você está lá na CDL, você conhece os comerciantes. E aí, a máquina registradora de venda de mercadoria é um negócio desse tamanho. Eu tinha que pegar aquilo ali, levar na Secretaria de Fazenda para eles lacrarem. Quando abria uma nova empresa, eles tinham que... A bobina era trocada lá e eles lacravam para evitar fraude. Olha só, para evitar ali venda de 2 notas, algo assim. Isso em 99. Hoje, quando eu abro uma empresa e sai o CNPJ, sai também a inscrição estadual e a Receita Estadual já habilita para a abertura para o uso da maquininha, que hoje pode ser digital. Eu posso emitir nota fiscal, um cupom fiscal pelo celular. Hoje eu tenho tecnologia para isso. Então, se a pessoa parar para analisar, a tecnologia ajuda, né? Veio para ajudar. Sabendo utilizar, né? Sabendo utilizar. Mas eu estou ainda falando de tecnologia. E as tais inteligências artificiais? As inteligências artificiais também, se forem bem utilizadas, podem ser um grande parceiro do profissional de contabilidade. Eu lembro que ele estava batendo um papo com um professor de faculdade. Na verdade, eu tenho uma amiga, né, tenho uma assistente que ela faz meus vídeos. Às vezes ela me direciona para fazer, fala de um determinado assunto, essas coisas. E aí ela me apresentou uma ferramenta que prometia assim, faça seu trabalho de conclusão da faculdade com poucos cliques. Uma inteligência artificial dessa. Aí o que eu fiz? Caramba, me assustei. E aí eu mandei para um professor e brinquei com ele. Poxa, professor, cuidado aí, hein? Porque daqui a pouco você vai receber um monte de trabalho igual. E aí esse professor, ele é meio marrento, ele lembra até o Romário. Ele chega para mim, José Alexandre, ele chega para mim, ele chega no áudio e fala, meu amigo, olha só, em época de inteligência artificial, a gente que pensa, a gente que forma opinião, a gente sobressai das pessoas que usam a inteligência artificial. Porque o resultado é igual. Mas quando você faz, não tem jeito, sai diferente. E aí, assim, eu acredito que as inteligências artificiais vêm para somar. Se você não vai entregar um resultado 100% feito por inteligência artificial e também não vai fazer do zero uma apresentação. Minha apresentação no congresso lá de contabilidade foi falar do papel do contador no mercado condominial. Eu e mais 2 profissionais. Nós começamos a nossa apresentação através de uma inteligência artificial. Mas nós temos as nossas experiências e a gente foi inserindo ali, alterando o texto. Tem umas coisas assim que você lê e você fala, cara, nunca falaria isso. E isso é importante a gente ter, porque a inteligência artificial, para mim, serve como um pontapé inicial. E aí você, com a sua técnica, você com o seu conhecimento, sua experiência, você vai colocar mais informações ali para agregar e não ficar refém dessa tecnologia. Para mim é isso. Nossa, Gilsomar, fantástico. Infelizmente acabou o nosso tempo. Caramba, fala sério. Porque eu falo Olha, muito, foi fantástico. Já fica o convite para você estar retornando futuramente, tá? Com novas propostas. Você é uma pessoa que tem uma habilidade fantástica de ensinar as pessoas como agir, né? Que é diferente você ter o conhecimento e você saber passar isso para as pessoas, tá? Parabéns. E aí a gente vai construindo uma sociedade um pouquinho mais integrada, né? Em tudo que está acontecendo de atualização, tá? Muito obrigada. Suas considerações finais. Olha, Renata, quando você me fez o convite, provavelmente você viu, né? A orelha foi lá de ponta, o sorriso foi de ponta a ponta, porque você viu ali, a jornalista, é uma coisa que realmente me picou.
Eu sempre fui fã de rádio AM, rádio FM, a forma como os locutores falam. Eu sei narrar o gol de barriga do Renato de cabeça até hoje. Hoje tá lá no YouTube, mas eu sei narrar como o narrador da Globo fazia, porque eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei dos bordões, E hoje, com o trabalho do CRC e outras entidades, eu tenho trabalhado muito com podcast. Eu tenho sido muito o apresentador, o host que fala, né, de podcast. E isso tem me dado uma experiência muito, muito legal. E assim, já são mais de 30. Então, quando você me faz o convite, caramba, vou botar mais um lá na minha lista. E dentro da minha cidade, que é a primeira vez que eu falo pra minha cidade aqui em Niterói. E assim, fico muito feliz pelo convite e me coloco à disposição. Sou arroz de festa, se me chamar eu venho. Isso aí, Gilcimar, muito obrigada. Gente, muito obrigada a todos vocês que participaram aqui desse podcast. Infelizmente, estamos encerrando também o ano de 2023. Está chegando aí Natal, Réveillon. Eu espero que todos consigam fazer suas confraternizações aí na paz, com as suas famílias, ou que seja sozinho, na sua paz espiritual. Que a gente celebra o nascimento, a gente celebra a família, a gente celebra o amor, a solidariedade, que isso tudo esteja no coração de todos vocês. Tá? Então, um grande beijo, fiquem com Deus. Quem gostou da entrevista, vai lá, faz o seu comentário, manda uma mensagem para o Gilcimar, que depois ele vai estar lá analisando, cada informação. Aproveita, segue o nosso canal, curte o vídeo, aciona o sininho para receber as novas notificações e, se Deus quiser, estaremos juntos na próxima semana. Grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo Zona Mix Podcast.